Por que a China deixou 1 milhão de coelhos no deserto? O real motivo tem chocado o mundo inteiro. Quando a gente pensa em deserto, o que vem à mente é areia a perder de vista, sol escaldante, praticamente nenhuma vegetação e uma sensação de isolamento total, certo? Pois é, por muito tempo essa foi a imagem que eu também tinha de lugares áridos. Mas olha só, e se eu dissesse que coelhos estão ajudando a reflorestar um deserto na China? Parece história inventada, mas é real. No meio do deserto de Kubik, onde por décadas só existia areia e vento, mais de 1 milhão de coelhos entraram em cena para mudar tudo. Isso mesmo, coelhos, como um lugar que antes era chamado de Mar da Morte, começou a ganhar vida com esses bichinhos. Como eles viraram peça-chave num plano de recuperação ambiental que vem surpreendendo o mundo. Se prepara, porque essa história é inacreditável e você nunca mais vai olhar para um coelho do mesmo jeito. No meio de tantas invenções e projetos grandiosos na China, tem um que parece ter saído diretamente de um roteiro de ficção científica. Transformar um deserto árido em uma área economicamente viável usando coelhos. Sim, coelhos! Mas antes de chegarmos nessa parte curiosa, é importante entender o tamanho do problema que o país enfrenta quando o assunto é desertificação. Quase 1/3 do território chinês sofre com degradação do solo e avanço das dunas. Desde meados do século XX, o governo já tem tentado conter essa expansão, pois o impacto ia muito além das áreas rurais. A areia não apenas engolia terras agrícolas, mas também afetava estradas, cidades e até Pequim, que frequentemente era atingida por tempestades de poeira. O deserto de Kubuk, em especial, sempre foi considerado um grande desafio. Com cerca de 200 km², ele era visto como um mar da morte, sem qualquer utilidade prática para a agricultura, pecuária ou desenvolvimento econômico. E esse era um problema sério. Sem perspectivas de renda, os habitantes locais não tinham incentivo para se engajar em projetos ambientais de longo prazo. Muitas tentativas foram feitas ao longo dos anos. Barreiras de vegetação, plantio de árvores resistentes à seca, cintas de palha para segurar a areia. Algumas até ajudaram, mas nada resolvia a questão fundamental: como tornar a terra fértil de novo. Como criar um sistema sustentável que não apenas combatesse a desertificação, mas também trouxesse benefícios econômicos para a população. A resposta veio de um jeito inesperado. Se a terra precisava de mais matéria orgânica, fertilização natural e um ciclo sustentável, por que não apostar em um animal que se reproduz rápido, exige pouca água e ainda gera produtos de alto valor comercial? Foi aí que os coelhos entraram na história. E é claro, não foi uma decisão de dormiu, acordou e soltou o coelho no deserto, né? Até porque em outros lugares do mundo, incluindo a Austrália, a introdução de coelhos virou um problemão. Só que, diferentes de todos os outros lugares, a China estudou cada detalhe antes de colocar o plano em prática e escolheu a dedo a raça que melhor se encaixaria na região. O escolhido foi o coelho Rex, também conhecido como coelho de pele de veludo, conhecido por ter uma pelagem extremamente macia e valorizada no mercado têxtil. E, além da pelagem, esse bichinho tinha outra vantagem: se adaptava muito bem a climas secos, exigia pouca água e ainda era um verdadeiro campeão de reprodução, podendo gerar até 40 filhotes por ano. Com isso, a ideia era criar uma indústria de peles, carne e até esterco, que servia de adubo, tudo integrado num sistema sustentável que ajudasse o próprio deserto a ficar mais fértil. Mas o que isso tem a ver com a recuperação da terra? Calma, que eu te explico. Em primeiro lugar, porque o esterco dos coelhos é um excelente fertilizante orgânico. E em um deserto como Kubuk, qualquer matéria orgânica adicional é ouro puro para o solo, né? Segundo, o modo como esses coelhos se alimentam faz com que eles ajudem a espalhar sementes na areia. Muitas vezes, eles não digerem completamente as sementes que acabam brotando depois das fezes. Terceiro, a criação dos coelhos gera lucro para os agricultores, o
que os motiva a continuar participando dos programas de combate à desertificação. Não bastasse isso, a pelagem desses coelhos é tão valorizada na indústria de roupas que ela se transformou num produto de exportação. Assim, ao invés de a população local ficar só dependendo de subsídios do governo para plantar árvores, eles encontraram uma fonte de renda real. Com o crescimento dessa cadeia econômica, surgiram fábricas de processamento de peles, cooperativas de criadores de coelhos e todo um ecossistema de serviços que foi além da mera fixação na areia. A região de Dalad Baner, dentro da Mongólia interior, foi uma das que mais investiram nesse modelo. Estima-se que milhões de coelhos tenham sido introduzidos ao longo dos anos. E o impacto foi tão grande que o solo antisseco e infértil começou a dar sinais de recuperação. Mas claro, tudo isso foi feito com controle, né? E é óbvio, não se solta coelhos aí, né, e rezar para dar certo. Os animais são criados em estruturas padronizadas, recebendo cuidados veterinários, alimentação balanceada. Inclusive foram plantados salgueiros no deserto e árvores servem de forragem também. É importante falar que o manejo é regrado para não virar bagunça e causar desequilíbrio ecológico. Se você acha que essa história para nos coelhos, se enganou. Na verdade, o que torna Kubuk um caso de sucesso em combate à desertificação, a junção de vários elementos. Hoje existe um gigantesco parque de energia solar que aproveita o sol escaldante do deserto para gerar eletricidade limpa. São centenas de milhares de painéis que não só fornecem energia para a rede local, mas também geram emprego e reduzem o impacto ambiental das usinas térmicas. Tem mais, a sombra dos painéis solares ajuda a manter a umidade do solo. Como eles ficam inclinados, parte da água da chuva, que é pouca, mas existe, escorre pelos painéis e se acumula em pontos estratégicos abaixo deles. É possível plantar certas culturas ou até criar animais que controlam a vegetação indesejada. Ovelhas e cabritos, por exemplo, podem pastar ali e impedir que as plantas cresçam demais e prejudiquem a operação dos painéis. Além dos coelhos, algumas comunidades também criaram cabras, mas com controle rigoroso do pastoreio, né? As cabras, se largadas de qualquer jeito, podem devastar a vegetação, mas se você mantiver um método de rodízio e limites bem definidos, elas ajudam a podar o mato e fertilizar o solo, e acaba sendo benéfico em dose certa. Na parte de reflorestamento, uma das árvores mais queridas pelos agricultores locais é o salgueiro, uma variedade resistente à seca que cria raízes profundas e ajuda a fixar a areia. Ele também pode ser usado na produção de papel e em outros subprodutos. Assim, nada é desperdiçado. A parte que o coelho come, cresce de novo e continua gerando valor. Para completar o combo, o deserto virou um destino turístico. Hoje em dia existem hotéis e resorts que oferecem passeios de camelo, trilhas em dunas, shows culturais com música tradicional mongol, visita à fazenda de coelhos e até aqueles famosos sandboarding, que é um tipo de surf na areia. Turistas vão ver de perto como é essa transformação e esse boom de visitantes gera renda para os locais que montam restaurantes, lojinhas de artesanato, guias turísticos, etc. E tem um detalhe que deixa qualquer um de boca aberta. A usina solar de Juma, uma das maiores na China, tem um formato gigantesco que, visto de cima, parece um cavalo em disparada, uma homenagem à cultura mongol da região, que virou um verdadeiro cartão postal. E além de ser um espetáculo visual, essa usina gera mais de 2 bilhões de quilowatts de energia por ano, ajudando a reduzir toneladas de emissões de carbono. Com o aumento na vegetação, outra surpresa aconteceu. Os animais selvagens que antes tinham desaparecido começaram a voltar. Pequenos mamíferos, aves e até espécies que ninguém já havia há décadas desaparecido, criando um equilíbrio natural
natural que parecia impossível naquela região. Agora imagine só, em poucas décadas, um dos desertos mais hostis da China deixou de ser um problema ambiental e se transformou em um lugar cheio de vida, energia renovável e novas oportunidades. E a mudança não foi só na paisagem. Se a gente pegar dados de órgãos internacionais como o Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, eles confirmam que a cobertura verde de Kubuqi aumentou consideravelmente. Há uma estimativa de que pelo menos um terço do deserto tenha sido transformado em áreas vegetadas ao longo de 3 décadas, o que representa milhares de quilômetros quadrados recuperados. Além disso, a renda média das famílias que participam dos projetos de criação de coelhos rex e cultivo de árvores subiu de forma significativa, passando a casa de 20 mil yuan anuais ou mais, a depender do tamanho da exploração. Isso tirou muitas pessoas da pobreza extrema. Outra conquista foi a redução de tempestades de areia que afetavam grandes cidades como Pequim. Embora ainda ocorram, a frequência e a intensidade vem diminuindo graças a essa cintura verde que vai se formando ao norte do país. A energia solar, por sua vez, converteu o sol impiedoso em um faturamento. A China é a maior geradora de energia solar do mundo e parques como o de Juma e Kubuqi são símbolos desse avanço. Onde havia só dunas, agora há fileiras e mais fileiras de painéis fotovoltaicos que geram renda, estabilizam a rede elétrica e fortalecem ainda mais a economia local. Sem falar na pegada de carbono. A vegetação recém-introduzida ajuda a capturar o CO2, enquanto a energia solar substitui fontes poluentes. Para um país que luta contra a poluição do ar e as emissões gigantescas de carbono, cada passo nessa direção é bem-vindo. Uma coisa interessante é que a Mongólia Interior, assim como outras regiões autônomas da China, tem tradições e culturas próprias. A chegada de tantos projetos de reflorestamento e soluções ecológicas também influenciou os costumes. Alguns pastores que antes viviam de criação extensiva de ovelha, agora se profissionalizaram na criação de coelhos. Aprenderam sobre gestão de rebanho, vacinação, nutrição animal e até finanças rurais. Também surgiram feiras e festivais que celebram essa virada ambiental e apresentam ao mundo os produtos típicos da região. Os turistas podem provar carne de coelho, pratos mongóis tradicionais, acompanhar apresentações culturais e comprar artesanato feito com lã de cabra ou feltro. É quase como um Kubuqi estivesse reflorescendo não só a vegetação, mas também a identidade local. Isso gera até um intercâmbio cultural. Visitantes de diferentes partes da China e até outros países vão conhecer o deserto verde e aprender com as experiências das famílias que lá vivem. O que antes era só areia, hoje é um lugar cheio de história, cultura e inovação. Tudo está perfeito? Não, claro que não. Ainda tem muita água para passar debaixo da ponte. Apesar de grandes avanços, Kubuqi ainda tem zonas de areia solta e enfrenta dificuldades típicas de lugares áridos. A água continua sendo um recurso escasso e a manutenção de toda a infraestrutura de painéis solares, viveiros de mudas, tanques de criação de coelhos, exige investimentos constantes. Mas, no geral, o projeto é considerado um modelo mundial de recuperação de áreas degradadas. Tanto que delegações de outros países, especialmente no Oriente Médio, na África e até mesmo da América Latina, visitam Kubuqi para entender o que deu certo. As estratégias que funcionam lá podem servir de base ou inspiração para outras regiões áridas do planeta. Afinal, a desertificação é um desafio global que impacta segurança hídrica, produção de alimentos, migração forçada e vai por aí. Se der para replicar parte dessas soluções, como integrar animais ou processos de revitalização do solo, implantar energia renovável e garantir subsistência econômica para as comunidades, a gente pode ver pequenas Kubuqis ecológicas rolando em muitos outros desertos por aí. E aí, o que você acha desse pacote de ideias envolvendo coelhos, salgueiros, painéis solares e toda uma revolução na forma de encarar o deserto? Já
imaginou como seria aplicar soluções parecidas em partes do mundo que sofrem com a falta d'água e a degradação ambiental? E não se esquece de dar uma olhada em outros vídeos aqui do canal sobre como a China surpreende. Se você curtiu conhecer esse capítulo inacreditável do reflorestamento chinês, já aproveita para seguir a gente e ficar por dentro de mais histórias curiosas do cenário internacional.